Na tela para vocês, a gente já começa mostrando a bandidagem rouba carga de carne na linha amarela e garante o churrasco do fim de semana. O veículo foi levado à comunidade de Manguinhos e saqueado em apenas 20 minutos. Quando a polícia chegou, só tinha o baú aberto e mais nada. Daqui a pouco você vai ver o depoimento do caminhoneiro desesperado, mais uma vítima dessa covardia. Vem aqui comigo, solta a buzina, a gente já tá chegando. Dr. Carlos Augusto Nogueira, Dr. Marcelo Carregosa, junto comigo nessa sexta-feira. E a gente vai mostrar pra vocês também, falando em covardia, covardia na Baixada. Motorista de ônibus agride idoso, tá aí a imagem, que tentava embarcar na porta da frente. Eu não sei o que falar diante da imagem como essa. Você vai ver a covardia desse vagabundo por trás do volante com o idoso. Olha só, pelo amor de Deus. Daqui a pouco você tem a reportagem completa e o dedo na cara, tá? Peterril também inocentes. Emoção e pedido por justiça no enterro do professor de jiu-jitsu morto no Complexo do Alemão. Você vai ver as homenagens, a gente fez a cobertura completa e a gente também vai te mostrar. A Polícia Civil considera resolvido o assassinato de uma mulher e dos 2 filhos dela na Baixada. Uma menina de 6 anos e um menino de 11. O mandante do crime é o ex-companheiro dela que está preso. Os corpos continuam desaparecidos. Na imagem não é aquele lá que é o ex-companheiro, tá, gente? Daqui a pouco você vai ver, é um parente que conversou com a gente. O ex está já preso, a equipe do Dr. Moisés já botou ele na jaula como deve ser, tá? Daqui a pouco a gente vai te mostrar como foi essa história que aconteceu em novembro do ano passado. Beterril trazendo para vocês as investigações envolvendo o suposto enriquecimento ilícito do senador Flávio Bolsonaro provocam um terremoto político em Brasília. As investigações podem envolver até a mulher do presidente Bolsonaro, que apuram possíveis ligações também do senador com milicianos. A gente vai te mostrar daqui a pouquinho, porque agora eu quero ao vivo. O que está escrito aqui? Ao vivo, o prefeito nesse momento está falando lá direto da Niemeyer. Abre o som do prefeito Crivella, por favor. Por isso a gente está preferindo fechar a Niemeyer quando há uma chuva que possa fazer, não um desabamento como esse, mas um escorregamento de terra. Gente, obrigado. Vamos lá, pode entrar com ele. 6 casas, excelência. Isso aí, Fabinho, que a gente está ao vivo. Se o prefeito já puder falar com a gente vai mostrar. Nesse momento são imagens. Esse é o terceiro deslizamento de terra só este ano na Niemeyer. A preocupação, o que deve ser feito. A gente já tem ali uma ciclovia interditada. Mais de 24 horas depois do deslizamento ali, a preocupação continua. Essa imagem lá do alto é a imagem que causa arrepio. Você está vendo lá em cima, são casas que sabe-se lá com a mão de Deus quem segurou que nenhuma casa veio abaixo, mas o risco a gente quer saber se existe. Essa imagem dá frio na barriga. O prefeito está pronto? O Fabinho conseguiu segurar ali? Daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo com o prefeito Marcelo Crivella, a gente mostrando as imagens. Meninos, olha só, de um lado um condomínio de mansão, do outro a comunidade. Não sei como barraca e mansão não veio abaixo. Desmoronou Boa um tarde, momento. gente. Boa tarde, Isabel. Isso daí, obviamente, sim, essas áreas são as áreas de risco. A gente já teve, desde o início do ano, vários incidentes que mostram que não dá para ficar brincando com esse tipo de risco, né? E agora a gente está passando no Rio de Janeiro a evidência do que foi o problema do crescimento desordenado da cidade sem estrutura da cidade, que agora já está causando sérios danos para a cidade, né? Muitos desses motivos, obviamente, não cabe só à prefeitura ou ao governo do estado. São coisas muito mais amplas, né? Amplas, assim, por exemplo, ontem mesmo eu estava com um amigo meu que mora nos Estados Unidos e morava na Europa. Sabe quanto custa para comprar um apartamento de juros anual, em média, na Europa? Quanto? 3% ano. Ou seja, 3% ano você paga de juros na compra de um imóvel. Aqui, 3% você não paga por mês. Exato. Então, o que acontece? Sabe o que significa? O pobre consegue comprar um apartamento lá. Ele consegue comprar uma casa lá. Então, não precisa de favela, porque qualquer um, cara que ganha bolsa, o equivalente à Bolsa Família na Europa, ele consegue pagar em 30, 40 anos o imóvel dele. Mas não é só isso. Doutor Carlos, eu acho que vai além. Isso é importante, a questão disso que você falou, dar esses exemplos para a gente ter, que não é uma questão de você fazer, mas é a política também geográfica da cidade, para saber entender que avanço sobre morros, uma hora ia se pagar a conta. Entendeu? Não adianta eu moro no alto do morro, na Zona Sul, tem um planejamento que tem que partir da autoridade para explicar para a população, que paga com vida. Isabelle, ali, até as mansões, porque foi perto das mansões. Muito perto. Até o pessoal que tem casa boa
pessoal está preocupado. Sim. Muito preocupado. Eu teria saído daquele Agora, condomínio Isabela, ali. Eu te faço uma pergunta porque eu não sou da área. Nem eu tô não dando sou da área. palpite. Mas será que não tem uma engenharia que possa conter aquelas encostas? Será que não tem um Obra de trabalho que possa contenção, ser né? feito? Tem, vocês fazem contenção. Parece que é uma praga aquilo ali, porque você constrói também aquela ciclovia, tudo ali dá errado e cai. Mas eu vou falar uma coisa pra Pô, mas você. ciclovia que eu tô é amaldiçoada, falando. né? Diferente. Exatamente. Eu tô falando uma coisa pra vocês aqui e tô, antes que me julguem, eu tô falando, posso estar falando a maior besteira da vida. Mas eu, desde que construíram esse troço aí, gente, será que não abalaram ali alguma coisa do costão? Porque a gente já viu só esse ano, é o 3º deslizamento. Olha, volta aquela imagem, Dudu. Reinaldo, olha a língua de barro que invade o mar. Só você ter uma noção, a língua de barro que invade o mar. A gente teve o deslizamento quando a ciclovia que durou 4 meses em pé, e já deu um aviso pra gente. Eu acredito em aviso, não sei vocês. Já deu um aviso quando inauguraram essa ciclovia, matando 2 pessoas. Que eu me lembro, me ajuda aí, ô Nave Mãe. A gente teve o deslizamento esse ano do ônibus que levou... tinham 3 pessoas, o motorista até agora já não sabe como sobreviveu, mas 2 pessoas morreram, estavam dentro do ônibus, e se tivessem mais, seriam 30, 40 pessoas. Olha a imagem impressionante. E você tem também um outro deslizamento que aconteceu agora, que não pegou casas, seja o barraco da favela ou a mansão do Ricão, por pouco. Foi no meio dos dois. Ali você vai ver, ó, no lado direito do seu vídeo, o avanço da comunidade. E aquelas casinhas ali, ó, são casinhas de 5, 8, 10 milhões de reais. Isabel, e é muito mais de 5. Ah, é minha humildade, eu não 20 sei. milhões. Ali, Isabel, 20 milhões? Ali, 15 Isabel, milhões. dependendo do local. Eu o terreno, abandonaria 20 milhões fácil pra minha família não dependendo da morrer. localidade, o terreno custa isso. Não estou exagerando. Jura? Não estou exagerando. Rapaz, a minha realidade é muito Agora, a humilde mesmo, rapaziada hein? do Gari lá, o pessoal da Colúbia lá, brincando lá, fazendo um trabalho bonito, né, Isabel? Ontem foi o dia do Gari, hein? Vamos lembrar. parabéns. Ontem foi o dia do Gari. Boa lembrança. A gente colocou aqui, ó. A gente vai agora ao vivo com o Fabinho Barreto, que conseguiu se posicionar. O prefeito ainda tá por aí para falar com a gente, Fabinho. Boa tarde para vocês. Oi, Isabelle, ótima tarde para você. Estamos aqui na Avenida Niemeyer e agora há pouco aconteceu um escorregamento de terra aqui nessa região, nesse trecho da Niemeyer. E o prefeito já está, inclusive, na sua escuta para falar conosco a respeito do que acontece aqui. Prefeito, por gentileza, boa tarde. Primeiramente, eu queria que o senhor atualizasse os números aqui da Niemeyer, nos desse as informações a respeito dos recursos que estão sendo aplicados aqui, sobre a questão do bloqueio, quando a Niemeyer será liberada para o trânsito e também a questão da interdição das casas. Boa tarde, prefeito, mais uma vez. Muito boa tarde. Vou começar pelo final. Boa tarde, Isabelle. A interdição das casas são 50. 51 casas foram interditadas e as pessoas estão no aluguel social. Temos 31 pontos de deslizamento na Niemeyer, 4 empresas trabalhando, cerca de 200 homens a um custo de 30 milhões de reais. Mas não é só aqui, não. No resto da cidade temos mais 19 pontos, Camarista Mé, Rocinha, Barra de Guaratiba, onde tem mais uns 150 homens trabalhando, e aí o custo é um pouco menos, 20 milhões. Prefeito, em relação a essa situação aqui, essa imagem aqui, esse escorregamento de terra, né? A gente conversava anteriormente, o senhor dizia, não é deslizamento, é escorregamento. Por quê? Porque um deslizamento, ele traz árvores, ele traz casas, é uma coisa grande. Isso aqui é solo superficial, não é? Que vem, é natural que venha, houve um entupimento na drenagem, então ele não pôde correr para o mar, acumulou aqui na pista, o caminhão está tirando em 1h30, 2 horas, isso aqui está limpo. Agora a gente está vendo com o pessoal da Gel Rio, com essa chuva intermitente, se há risco de ter um outro escorregamento, deslizamento a gente acha que não, mas um outro escorregamento que possa interromper o trânsito. De tal maneira que daqui a pouco a gente vai decidir se ela abre a tardinha ou continua fechada. Isabelle. Prefeito, deixa eu te fazer um pedido aqui. Tá me ouvindo, prefeito? Eu vou fazer um pedido. Perfeitamente, Isabelle. Boa tarde. Eu vou fazer um pedido aqui, porque eu falo tantas vezes isso aqui, e eu tenho medo de estar falando a maior ignorância da vida, porque eu não sou engenheira, mas eu sei que você tem muito problema aí, não só essa local, tem outros locais, mas pedir para algum engenheiro ver, eu tenho uma impressão que desde que construíram esse raio dessa ciclovia aí, em que o negócio deu um troço aí, que começa tudo a deslizar. Eu não sei se pode algum engenheiro responder pra gente, eu sei que nem o senhor, nem eu, mas eu falo essa bobeira aqui, pode não ser bobeira, que eu tenho medo de alguém, né, nessa obra maravilhosa dessa ciclovia que nunca serviu pra nada, me construíram, podem ter abalado esse costão de alguma forma, porque tudo tá acontecendo desde que colocaram essa ciclovia, tudo tá acontecendo nesse local. Pede pra algum engenheiro da prefeitura ver se isso é possível, ou se eu tô falando a maior besteira da vida aqui já há um tempão, por favor. Tá bom, Isabelle. Olha, você tem uma preocupação que não é besteira, não. Realmente a ciclovia já sofreu
diversos inesperados por toda a classe de engenharia, eu me incluo nela, na cidade do Rio de Janeiro. Tanto uma onda vindo de baixo para cima, como um escorregamento vindo lateralmente, que derrubou ela em 2 oportunidades. Na primeira matou gente, na segunda, graças a Deus, não matou ninguém. Nós tivemos uma reunião, Isabelle, no Palácio da Cidade, trouxemos o Clube de Engenharia, o CREA, o Instituto de Arquitetos, trouxemos os moradores de São Conrado, Barra da Tijuca, do Vidigal, do Leblon. Fizemos uma ampla reunião com o pessoal dos ciclistas do Rio de Janeiro, a Federação dos Ciclistas, e discutimos com eles os custos para, vamos dizer assim, reparar a ciclovia e se nós deveríamos retirá-la ou não. E acabou que, por unanimidade, eles decidiram que a ciclovia deveria ser reparada. Então, a Prefeitura está fazendo agora um planejamento, um projeto para reparar a ciclovia. Claro que em momentos de chuva ela vai ficar fechada, mas a gente chegou a essa conclusão depois de ouvir a todos, viu, Isabelle? Eu sei que não pode ser uma decisão só do prefeito, mas se eu fosse prefeito eu ia falar, ai, derruba esse troço. Pelo amor de Deus, porque, olha, desde que tá acontecendo essa ciclovia aí, que custou sei lá quantos milhões, né? E não serviu até agora pra nada. Falar, gente, desculpa ao ciclista, eu sei que tudo, mas eu que não vou andar de bicicleta nesse negócio, viu, prefeito? Deus me livre e guarde. Agora, prefeito, o que falar pra essa população que a gente vê nas imagens, né? Algumas casas, o avanço, né, dessas casas sobre o morro e tal. Eu fico com frio na barriga só de olhar. Vocês já fizeram uma avaliação? As chuvas, hoje está chovendo, a chuva é até domingo. O que falar para essa população? É melhor sair de casa, pelo sim ou pelo não? As equipes já estão fazendo as obras de contenção. O que falar para quem mora aí nessa região? O pessoal da GeoRio está focado aqui no Vidigal. Eu quero dizer a vocês que a GeoRio é uma empresa que foi fundada na época do governador Carlos Lacerda, quando a cidade ainda era Estado da Guanabara. Eles têm uma capacidade técnica acumulada ao longo de 50 anos, quase 60. Ano que vem vão fazer 60 anos. São técnicos experientes. E as casas que foram determinadas pela Defesa Civil, pela GeoRio, para as pessoas abandonarem, tem que abandonar mesmo. Pelo amor de Deus, não fique na sua casa. As demais estão seguras. Quem precisar sair de casa, conta com a Prefeitura para pagar o aluguel social. Boa notícia que tive ontem em Brasília, o ministro do Desenvolvimento Regional disse que vai fazer diversas contratações do Minha Casa Minha Vida e aí nós vamos ter condições muito melhores para tirar, e sobretudo aquele pessoal da Muzema. Nós estamos demolindo lá na Muzema, Isabelle, 16 edifícios construídos em completa ilegalidade e insegurança. Já não é de agora que a Prefeitura quer tirar aquilo lá, precisou ter morte para que a Justiça nos autorizasse a demolir esses prédios. E aí nós vamos precisar de muito Minha Casa Minha Vida para essas pessoas morarem em locais próximos, mas com garantia de que ninguém vai morrer soterrado na lama e no lixo. Porque o sonho da casa própria, né, prefeito, aguça muitas pessoas. É óbvio que é querer esse sonho, que é o principal sonho da casa própria, mas eu sempre falo aqui, o direito à moradia não pode ser maior do que o direito à vida, né? A gente sempre tem que pensar nisso, né, prefeito? Sem sombra de dúvida. Ontem eu apresentei um projeto para o ministro no Morro da Panela. Eu não sei se você conhece, aquela saída ali da Barra da Tijuca em direção à linha amarela. 27 mil apartamentos. 27 mil apartamentos num condomínio espetacular, muito bom, numa área valorizada. Pode ajudar muito o pessoal da Muzema, do Rio das Pedras e dessas localidades onde as pessoas estão morando em áreas de risco, sem ter que removê-los para longas distâncias, não é? Porque o Minha Casa Minha Vida de antes era sempre lá na Zona Oeste. Tem população lá para ser atendida, mas o pessoal que está aqui no centro, Zona Sul, não quer ir para lá. A vida está estabelecida aqui. Portanto, ali, perto da Pedra da Panela, apresentei um projeto que, se houver o financiamento, o ministro ficou empolgado, vai resolver a vida de muita gente, Isabelle. Agora, prefeito, a gente está aí com a Niemeyer mostrando as imagens, mas outros pontos do Rio de Janeiro também há uma preocupação da prefeitura em relação a esse solo instável ainda, né? Porque a gente vem de chuvas fortes nos últimos 2 meses, né? Existem outros pontos onde as equipes estão? Então, sim, Isabelle, eu tenho 31 equipes, 31 pontos aqui, 31 equipes, mais de 200 pessoas trabalhando na Niemeyer, 4 grandes empresas, mas ainda tenho 19 pontos ao longo de toda a cidade. Barra de Guaratiba, Vidigal, Rocinha, Camarista Meyer, nós estamos trabalhando lá. Tem Alemão, estamos trabalhando no Alemão também, na Tijuca, no Borel.
Tem 19 pontos da cidade em que nós estamos trabalhando. Aqui estamos investindo cerca de 30 milhões e em torno de 20 milhões no resto da cidade. Né, prefeito, no momento como esse, o senhor como prefeito, eu como comunicador, apresentador, o que a gente tem que fazer, além a prefeitura fazendo esse trabalho, mas eu acho que é prestação de serviço. Isso que a gente está falando assim, qualquer risco, eliminar riscos, porque a chuva, as tragédias com a chuva, a gente já sabe como acontece. Então, eliminar riscos, se tiver que abandonar a casa, se alguma autoridade chegar, por favor, descer o mais rápido possível. Se tiver parente no alto da comunidade, idoso, tirar antes de que toque a sirene. Eu acho importante a gente fazer essa prestação de serviço, essa informação, principalmente no momento agora que a gente está com que a gente tem essa grande audiência, informar essa população num dia como hoje, que não é só ficar com medo em casa, mas estar com os recursos à mão para conseguir de alguma forma. A gente entende que eu imagino um sufoco sair correndo de casa, mas eliminar qualquer tipo de risco, não é, prefeito? Sem sombra de dúvida, Isabelle. Todo mundo que mora em encostas, sobretudo muito íngremes, pessoas que estão próximas de árvores que têm muita inclinação e pouco espaço para ter raiz, que tem pedra no solo, essas pessoas, aquelas que moram perto dos rios, todos esses morros têm córregos que descem, onde as águas descem preferencialmente. Essas pessoas que constroem ali perto devem sair de casa toda vez que tiver chuva prolongada, chuva de mais de 2, 3 horas, não devem ficar, porque o solo encharca, se torna um solo traiçoeiro, de repente ele perde a sustentação e a casa desaba. E as pessoas acabam soterradas na lama, no lixo, é um horror. Então a gente faz esse apelo, todo mundo que mora em costa, não confie, por favor, vá para aqueles locais, vai para a sua igreja, vai para um prédio público, vai para uma escola, vai para a casa de um parente. Não confie em solo encharcado, em áreas muito íngremes, próximas das descidas das águas e, sobretudo, com árvores grandes que têm inclinação muito acentuada e pouco espaço para a raiz, vamos dizer assim, da estabilidade. Eu vou agradecer, mas me deram informação, eu sou a doida dessa ciclovia, me falaram que custou 40 milhões, prefeito, esse raio dessa ciclovia. Dava para fazer um monte de escola, né, prefeito? Ô, meu pai do céu, mas agora tem que ter a opinião dos outros para ver se vai derrubar. A prefeitura decidiram que vai continuar, mas a prefeitura vai ter que gastar dinheiro ainda mais. Eu não me conformo, prefeito, juro para você, dava para construir tanta coisa com esse dinheiro. Sem sombra de dúvida, Isabelle, mas não devemos gastar mais dinheiro, não. A empresa que fez a ciclovia deverá repará-la de maneira gratuita. E isso já ajuda a gente. Se ajuda. Mas eu nunca vou botar meu triciclo aí não, viu, prefeito? Valeu, prefeito. Obrigada. Tá bom, Isabelle. Um abraço. Muito obrigado, hein? Valeu, obrigada pelas informações. É isso, meu filho. Eu pelo sim, pelo não, eu sempre sou... Quase que eu falei que eu era... Tá maluco? Tá maluco entrar lá? Deus me livre, Ainda mais com o solo daquele jeito. Vocês viram a água que estava caindo enquanto o prefeito falava, gente? Não era só terra, não. Era muita água descendo ali. 11h57. Vamos de material exclusivo, Brasil? Vamos lá, então. Material exclusivo você só tem no SBT Rio. Um caminhoneiro teve a carga roubada e ficou em meio ao tiroteio entre criminosos e policiais militares. O Jackson Silva conta pra gente. Rodou. Quando eu subi a linha amarela, o cara da moto mandou seguir. Aí quando eu olhei do lado esquerdo, já tinha um carro já apontando, o cara já apontando o fuzil para mim, mandando ir atrás, acelerando, e fui atrás, seguindo. Aí chega ali Manguinhos, o caminhão bloqueou, aí empurramos, tivemos que empurrar o caminhão bloqueado, e ameaça direto, aí descarregaram o caminhão muito rápido. O caminhão estava na linha amarela, uma das principais vias do Rio de Janeiro. 2 bandidos em 2 motos e um carro com outros criminosos pararam o veículo. 4 bandidos e quando chegou lá, chegou um monte de gente já descarregando, jogando tudo no caminho, na van e já levaram. Fomos obrigados a ajudar eles, se não ajudasse, eles já botaram na nossa cara, eu e os 2 ajudantes, senão sobrava pra gente também, né? E constantemente sendo ameaçado. Uma van e 2 carros ajudaram os bandidos a esconderem a carga de carnes. Em apenas 20 minutos, toda a carga foi roubada pelos traficantes. Durante a chegada dos policiais, houve intensa troca de tiros. As vítimas tiveram que se proteger debaixo do caminhão. Fiquei deitado debaixo do caminhão, até as coisas melhorarem. Podia tomar um tiro de bobeira, porque já a polícia chegou e já rasgaram em tiro já.
ameaçando. A vítima gravava um áudio para falar com o patrão sobre o assalto. Nesse momento, começou o tiroteio. Acabei de ser assaltado aqui, velho. Olha o tiro, velho, olha o tiro. O complexo de Manguinhos é um dos mais violentos da zona norte do Rio. Somente nesta semana, os policiais militares recuperaram várias cargas roubadas. Uma estava escondida dentro de uma casa. Nesta quinta-feira, a equipe do repórter Fábio Barreto fez com exclusividade outra ação da polícia que recuperou 2 cargas roubadas. Com medo de reagir, o caminhoneiro que vinha de São Paulo fez o que os ladrões em motos exigiram. Levou o caminhão para dentro da comunidade Beira Rio, que fica no bairro Jardim América, na Zona Norte. Cheguei aqui e já estava cheio, a viela cheia de crianças, de senhoras de idade, senhoras. Eles falaram, não, vai lá para a cabine, fica lá. Você quer uma... Você foi para a cabine? Foi, aí ofereceu água, ofereceu mais que eles estavam comendo lá cheio. Bandidos ofereceram água e café para o senhor? Eles falaram, fica tranquilo, não vai acontecer nada com você, né? Mas pouco depois, chegou a polícia. O veículo blindado entrou na favela para dar suporte operacional aos policiais militares do 40º Batalhão de Polícia Militar de Irajá. Eles fizeram uma varredura na região e conseguiram, sem troca de tiros, resgatar o motorista e recuperar o caminhão e a carga. Nós estamos agora no interior da comunidade Beira Rio, exatamente numa varanda, numa casa, num local onde os traficantes escondem toda a carga que é roubada. A Polícia Militar contribuiu muito, né? Muito, se fosse a polícia não tinha como recuperar isso aqui. Ô, meu senhor trabalhador, no país de desempregado. Eu acho vocês muito ruins, sabia? Vou dar dedo na cara de você. Polícia é muito ruim, sabe por quê? Viu como o bandido é bonzinho? Ofereceu pro trabalhador um cafezinho. Ó, a gente vai roubar toda a sua carga. A gente botou uma pistola na tua cabeça, mas eu dei um cafezinho, são pessoas ofereceu que não são entendidas, água. né? São pessoas que não são Vocês têm que rever o papel de vocês em relação a combater a criminalidade, não Isso é? é verdade. Eu acho que a gente tem que rever, são pessoas boas, do bem, Sim. que só querem ser amadas. Sim, Elas só querem exatamente. ser amadas, Eu vou te roubar, respeitadas. que eu vou te oferecer um café, eu vou te oferecer. Agora, papel higiênico não subiu rápido, não, né? pode ir no banheiro, pode ir no Vai banheiro. no banheiro, voltou a carga. Agora, carne em 20 minutos. Iogurte. Os caras escoaram a carne. O papel higiênico não. Foi pro depósito, a carga roubada. Mas a carne pro churrasco, ó, levou pro meio da... churrascão lascado. Uma hora dessa, tá até precisando já do papel higiênico que recuperou a polícia, que a carne já foi pro estômago. Eu acho Eita, que nós, acho que hein? se for numa área que tiver a polícia dominado o local, não tiver riscos, eu acho até que a polícia, ela tá até se expondo ali quando ela faz esse carregamento no caminhão, né? Mas teve que fazer um aparato gigante pra entrar e recuperar papel higiênico. Dá 2, 3 caboquinhos lá, coisa e tal, pá, bota tudo, né? Porque o policial tá até se expondo ali, né? Ele faz aquele trabalho ali, o vagabundo cerca. Agora, Isabel, se fosse carne, cerveja também. Eletrodoméstico. Desaparece rapidão, rapaz, pelo amor de Deus. Agora você vê, a gente brinca aqui, mas como é a história? A imagem, a carne, rapidamente, é material que não só escoa rápido, mas tem que ser escoado rápido. Eles têm uma logística muito mais fácil para vender essa carga roubada, porque ele estraga, né? Na verdade é o seguinte, e já teve várias filmagens aéreas que mostram isso de carga roubada chegando dentro de determinadas comunidades. A logística, já tem fila de gente para pegar também. Dependendo da situação, já tem gente para pegar. Então, assim, já abre o caminhão, já vai pegando uma porrada de gente. Não precisa nem de depósito, como é o caso do papel higiênico. Exatamente. E aí carne, então, muito mais fácil. Vai abrir, vai aparecer milhões de pessoas ali para ficar pegando a carne. E aí é aquela questão, as pessoas têm que começar a entender que você que está pegando produto oriundo de crime, você faz parte do crime. Sim. Então, isso daí é uma coisa que parece que é clara, mas não é clara. Infelizmente, não é claro. Quem compra produto de crime é criminoso também. Quem rouba produto de crime botou a pistola na cabeça daquele senhorzinho indiretamente também. Isabelle, esse roubo que é efetuado, né? Aí, o roubo é efetuado, pega o caminhão, leva para um determinado local seguro para desembarcar a carga e para dar destino a ela. O destino pode ser morador, pode ser gente que está passando, amigo, mas tem sempre um carro ou outro que leva para um comércio ilegal, entendeu? Porque tem comerciante que compra. Essa semana foi preso empresário em Laranjeira, Zona Sul. Pagava de gato na neve e comprava a carga deles. Exatamente. Descarregar essa carga demora 20 minutos, né? Se você tiver mas demora 20 minutos para você descarregar a carga, mas até você chegar com o caminhão ali, vamos botar mais 20 minutos.
Se você tiver ali um ponto de decolagem de aeronave, naquela região que mais tem roubo de cargas, a aeronave sobrevoando ali, qual o criminoso que vai parar do lado do caminhão com a aeronave sobrevoando para descarregar o caminhão? Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ser uma logística diferente, não adianta. Enquanto não se fizer um planejamento diferenciado para como se fez para sequestro no Rio de Janeiro e para homicídios, está se fazendo, não vai conseguir combater a contento. A polícia sempre chega depois. Pode reparar. Essa situação já é um enxugar-gelo, mas é preciso. Antes de eu mostrar a reportagem, Dudu, bota a imagem que a gente mostrou no começo do programa da covardia. A matéria está pronta. Eu só quero chamar a atenção para vocês, que vocês vão ver agora, tá? Um idoso foi covardemente ali agredido. Bota a imagem. Ele tenta, tadinho, de blazerzinho, tá até de chinelinho ali de idoso. Ele fica com a perna presa no coletivo. Olha o que o motorista é capaz de fazer com o idoso. A covardia, o absurdo que é. Pelo amor de Deus, já não se é respeitado a gratuidade. Ainda o cara faz isso. A reportagem completa você tem agora pra gente. Pode rodar. Ninguém sabe o contexto da história que gerou revolta nas redes sociais. Nas imagens, um motorista de ônibus impede a entrada de um idoso. Ele empurra e chuta o senhor. Ainda fecha a porta sobre a perna dele, que fica presa. Dá mais um chute e o sapato vai parar do lado de fora. O motorista sai do ônibus empurrando o idoso e pega o sapato. O ônibus é da Aviação União e faz a linha Bom Retiro Caxias. No município, o vídeo gerou revolta. Total ignorância. Total ignorância, porque na família dele com certeza tem idoso, ele deve ter pai, ele também não é tão jovem, então eu acho total ignorância. Não precisava fazer isso. Falta de respeito, falta de tudo, de amor ao próximo. Hoje em dia o que mais a gente vê é falta de amor ao próximo. Uma lei da cidade garante aos idosos transporte público gratuito. As imagens do motorista empurrando e chutando o senhor viralizaram e chegaram até a chefia da empresa de ônibus. O motorista foi demitido. A Aviação União afirmou ainda que repudia esse tipo de atitude. Mas Jovelino, de 68 anos, diz que é comum em ônibus da empresa os motoristas recusarem a entrada de idosos. O maior descaso, principalmente dessa empresa aí, União, que eles botam só ônibus especiais, não botam ônibus de 2 portas. Eles não aceitam o cartão do idoso no ônibus que eles falam que é o executivo. Este motorista de outra empresa diz que é treinado a tratar todos com respeito. A gente fomos treinados para isso, para tratar direito, né? Pedro, de 61 anos, também já passou constrangimento no transporte público. Chegar na terceira idade, sendo tratado com desrespeito, desperta todo tipo de sentimento em quem já contribuiu muito para a sociedade. Muita humilhação para a gente que trabalhou a vida toda, depois depende da condução e do transporte, ele não quer carregar a gente. Menosprezado, indignado, triste porque a gente trabalhou tanto na vida, agora na hora da gente ter nossos direitos que são adquiridos pelo nosso tempo de contribuição por tudo e a gente viver numa situação dessa aí. Olha só, gente, vale ressaltar que o idoso, não é que ele tem um pai e mãe, ele também é um idoso. Eu não sei a idade dele, mas ele também é um idoso. A Patrícia fala que não sabe do contexto e a imagem da internet, quando repercute, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe do contexto. Ok, pode ter tido uma briga, provavelmente teve uma treta antes, mas nada justifica isso. Nada justifica eu pegar aqui, começar eu e o Carregosa a discutir, ter uma treta, mas a partir do momento que eu dou um soco nele, eu perdi minha razão. A partir do momento que você está na sua função ainda como motorista responsável pelo veículo, acontecer isso, aí você está 2 vezes se responsabilizando, porque você não é Isabelle contra Carregosa, aqui é Isabelle, apresentadora, contra o comentarista, entendeu? É essa história que está acontecendo e mais, eu vou falar outra coisa que se agrava aqui, o idoso não é respeitado. A gente sabe, tem relatos de idosos que, mesmo não querer usar gratuidade, porque daí o cara fala, e aí a empresa que manda, a gente sabe que é a empresa que fala, gratuidade passa batido. Se o idoso estiver sozinho no ponto, mesmo que ele queira pagar a passagem, o ônibus não para, porque a ordem lá de cima, porque acha que ele vai usar gratuidade. Isso é surreal.
Isso é surreal. Você deixar um idoso no ponto pela gratuidade. Aí eu sempre me questiono, qual é a diferença para esse bando de gente riquíssima, que é de empresa de ônibus, a entrada de 1, 2, 3, seja 10 idosos, seja todos os dias. Qual é a diferença? A gente não respeita nada, parece que é assim, tem lei, vamos desrespeitar, vamos tretar. Agora, o motorista, é claro, sempre trabalha no limite do limite, mas não dá para a gente ver uma imagem como essa não se revoltar. Eu não sei, verdade, Isabel, eu não sei se você reparou na imagem, mas se você olhar no começo da imagem, você vai ver no pé direito do idoso que o sapato que cai no chão aparentemente não é do idoso. Olha lá, o pé direito dele, tá vendo que é um negócio, um calçado diferente, ó. Não é aquele que ele vai pegar preto que o motorista pega, olha só. Eu acho que o motorista... o cara, aparentemente, não estou acusando... O motorista está sem sapato. Porque eu acho que ele pode ter tacado o sapato nele. Repara que o sapato voa, e não tem por que perder o sapato ali, o sapato sair do... Não, o sapato é do motorista. Então, eu não sei se esse sapato é na hora que ele puxa a perna, o idoso puxa a perna, né? Aí o sapato vai para a rua, ou se o sapato é do motorista. Se o sapato for do motorista, porque o sapato sai pelo alto. Ele não sai pelo baixo, onde está a perna, o idoso está de sapato, é do motorista, ó. É do motorista o sapato sai pelo alto. Se ele sai pelo alto, aparentemente também houve uma agressão ali. Não estou dizendo que ele agrediu, o sapato pode ter saído, mas é difícil. Como é que saiu daquele jeito ali? Como é que o sapato saiu daquele jeito? Ó, olha só, o sapato sai por cima lá, olha só. Ó, o sapato sai por cima, olha lá, Isabelle, ó. O idoso está arrancando o sapato dele? A gente não sabe se ele deu uma pesada na porta, para ele sair, o sapato sair. Na hora que ele deu uma pesada na porta, nem tentou agredir o idoso, mas na hora que ele deu uma pesada na porta, o sapato é do motorista, ele entra pro ônibus com o sapato na mão, o sapato é dele, olha lá. Ele não pegou o sapato dele. É idoso com idoso, né, gente? Mas assim, o cara tá como motorista. Pode ter havido até uma agressão ali. E a gente sabe que existe. No caso do motorista, que sempre tá a flor da pele, é outro caso. Deu uma pesada mesmo, foi uma pesada ali. Hã? Foi uma pesada, ele parece que deu uma pesada pro idoso sair da porta, ele parece que deu uma pesada. Ele agride o idoso, então. Então aí é agressão, né, gente? Tem até um fato mais grave. Ele responde, na verdade, por 2 crimes. É o artigo 96 do Estatuto do Idoso, que prevê que é impedir ou dificultar acesso ao transporte público ao idoso. E os crimes relacionados à lesão corporal que foi causada. Então, nesse caso, aparentemente, uma lesão corporal leve, né? O que acontece é o seguinte, esse crime do artigo 96, que é impedir ou dificultar acesso a meio de transporte, alguns outros meios, banco, tudo mais, a uma pessoa idosa, a pena de 6 meses a 1 ano. Ou seja, o que isso significa? Que é crime de menor potencial ofensivo. A probabilidade dessa pessoa ser presa algum dia é 0. E aí o que acontece? Uma coisa é o motorista, outra coisa é situações que você tem gestores dessas empresas dando essa ordem, que incidiriam nessa pena. Ou seja, aí eu pergunto, é justo você ter uma pessoa que tem uma posição de gestão, dar uma ordem, olha, evita pegar idoso a partir de agora? Aí se você descobre isso, ele vai pegar uma pena de 6 meses a 1 ano? E aí a comparação, se ele faz isso, fala assim, ó, evita de pegar judeu a partir de agora, ele entra na lei de racismo. Aí a pena é 20 vezes maior. Evita de pegar negro. Então você vê que assim, essa falta de proporcionalidade que a gente tem às vezes que gera de institutos é complicado. É complicado. Ó, a Patrícia falou, mas o resultado, pelo menos a empresa mandou, é que o funcionário que agrediu o idoso foi demitido, tá? A Polícia Civil soluciona o assassinato de uma mulher e dos 2 filhos dela em Itaguaí. O criminoso foi mesmo o marido da vítima, que já era suspeito e estava preso de forma preventiva. O crime aconteceu menos de 1 mês depois do casamento. Eles estavam casados há 28 dias, mas os corpos das vítimas ainda não foram localizados. Uma menina de 6 e um menino de 11 anos, além da própria mãe. Rodolfo. Tiago é pai da menina Tainá, de 6 anos, filha do relacionamento com Fabiane. O assassinato da ex-esposa e da filha deixou ele em choque. Ainda mais porque o principal acusado, segundo ele, era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Um dia depois do acontecido, no dia 18, ele marcou com a gente que ele não queria ter a casa sozinho. Ele chorava muito, chorou a semana toda, foi reportagem, foi na delegacia, ele chorando. Surpreendeu a gente, que a gente não esperava isso dele. O crime aconteceu em Itaguaí, na região metropolitana do Rio, em outubro do ano passado. Apenas 28 dias depois que Marlon e Fabiane se casaram. Segundo testemunhas, a mulher e as crianças foram tiradas de casa à noite por homens armados em um furgão. Foi a última vez que foram vistos com vida.
Preso há quase um mês, o técnico de sistemas Marlon Christian Leite Dias foi indiciado nesta semana pela morte da esposa Fabiane Azevedo Barbosa Dias, de 36 anos, e dos 2 filhos dela de outros relacionamentos, Tainá Azevedo e Gabriel Azevedo, de 11 anos. Os motivos para o crime seriam passionais e também patrimoniais. A polícia chegou ao técnico de sistemas depois de prender Marcos Carlos André Vieira dos Santos, vizinho do casal. O preso disse aos investigadores que recebeu uma proposta para matar a mulher e os filhos e recusou. Mas, para a polícia, ele é o principal suspeito de ter executado as vítimas a mando de Marlon. Em dezembro do ano passado, a polícia chegou a fazer buscas com a ajuda de cães farejadores num terreno próximo de onde as vítimas moravam, mas os corpos ainda não foram localizados. É um pedaço de mim que arrancaram, né? Que ele arrancou. A gente não esperava isso. Uma criança tinha sonhos, já planejava desde pequenininha, eu já planejava já com ela já o que tu quer ser, filha, tal, já conversava. Agora, os 15 anos, a gente já estava se programando para pagar. Quer dizer, é um sonho, são sonhos que ele acabou. Ele acabou. Esse cara acabou com a nossa vida. Como existe gente ruim, né? Gente ruim mesmo, né? O cara casa com a pessoa 28 dias depois, por uma questão financeira que não deve ser muito alta, né? Não deve ser muito alta. O cara mata a, então, mulher, né? Com os 2 filhos, uma menina de 6 e um menino de 11. Detalhe, ainda consegue, ainda some com os corpos. A polícia ainda tá procurando, mas já sabe, ele está preso preventivamente, já sabe que foi ele que não só matou, não sei como planejou friamente para matar a mulher e também matar as crianças, porque ele seria o beneficiário direto do que ela... Dá para entender um troço desse, gente? Isabel, na verdade, esse caso é da divisão de homicídios, da delegacia de homicídios da Baixada, mas por acaso tinham levado esse cara e na época eles estavam presos com temporário, esse e o outro também, que era um traficante, lá para a DH Capital, para o Gilvan, que é o psicólogo da DH, fazer uma cariação, aí pediram para eu participar da cariação. E você participou? Então, eu participei da cariação, escutei os dois falando juntos, cada um contando a história. Dava para ver que, assim, a história dele não batia. Por quê, Carregosa? Era muita contradição, e aí aquela coisa que, assim, isso o Gilvan faz um trabalho excepcional, que é as contradições que você vê na forma que a pessoa vai contar a história e as falsas normalidades. Então, ele, por exemplo, os policiais que estavam na investigação mostram que ele estava no carnaval. Ele foi comemorar um carnaval logo depois que a mulher desapareceu, que ele alegou que tinha largado ele, não avisou ninguém e foi embora. Aí, só que ninguém some dessa forma, né? Aí então, a pessoa some, você não procura, mas vai pro carnaval. E vai pro carnaval. Aí aquela mesma coisa, aí eu até falei para ele, você já ouviu o caso da Suzane Van Richthofen? Aí ele, não, nem conheço quem é. Eu falei, enterrou os pais e fez o churrasco em casa. Fez o churrasco logo em seguida. Foi então, aí que caiu a casa. Normalidade. Aí são várias coisas que você vai vendo que a história dele não estava batendo, mas precisava ainda juntar todas as peças de quebra-cabeças, e aí o doutor Moisés, um trabalho excepcional, conseguiu juntar, porque assim, só contradição assim também não dá para condenar ninguém, né? Então, assim, para juntar essas peças principais aí, então o trabalho da DHBF é excepcional, parabéns. Assim, um crime covarde, tu vê que é covarde o crime. Covarde demais. Covarde. Não é, gente? Covarde demais. Covarde demais. Engraçado que as pessoas podem pensar assim, pô, o cara tá com 20 anos de profissão e tal, de repente o cara tá acostumado. Não acostuma não, gente. Esse tipo de não coisa acostuma, é impossível. Não acostuma não, você sai pesado do trabalho, você sai mal. Por isso que a aposentadoria é diferenciada, tu sofre, tu acaba vivendo o que você tá vendo agora na televisão. 5 minutos, você vai ficar chateado, 5, 10 minutos, triste. Os policiais por sendo você corpos vive aquilo dali, esse fato, essa tristeza que você está vivendo, 5 minutos, a gente vive esse fato aí uns 3 meses de apuração, interrogatórios, essas tecnicidades desses peritos interrogatórios, que você interroga, você pega contradições, você junta, aí o cara fala que estava chovendo com sol, o outro fala que estava com nuvem e tal, e que não estava chovendo. Então você pega todas essas mentiras e vai montando aquelas partes, entendeu? Do quebra-cabeça. É muito difícil, é um trabalho muito desgastante, Isabela. Você não acostuma com esse tipo de monstruosidade. Agora, bota a imagem do casamento deles. Que assim, é uma coisa, não que vai justificar. Olha só essa, para.
O cara tá há 28 dias antes, sorrindo, batendo foto, Isabel, pagando de noivo galã, colocando doce bolo na boca da vítima, tirar foto com ela e com os filhos, aquilo é casamento deles. Sendo que menos de um mês depois, ele vai matar, ele vai sumir com os corpos da família inteira. Caraca, desculpa, mas Pô, ele, pra mim não cola. Isabel, Ele já casando tem uma com diferença. ela... Esse sujeito, porque eu me lembro que aí os policiais narrando as contradições para ele, da versão dele, tem algumas coisas. Primeiro que ele já tinha sintomas de, sim, um comportamento abusivo nessa relação. Ele deixava ela trancada em casa. Então, aquela coisa que a gente fala, sempre comportamento, sempre relações... Que se repete, né? Se repete e sempre dá sinal. Parece que ele trabalhava com instalação de câmeras. Então, ele também tinha... A casa dele tinha câmeras em todos os locais, mas as câmeras não eram para segurança, era para vigiar ela. Para vigiar a mulher. Para vigiar ela. Aí, quando ele diz que ela simplesmente desaparece... O cara tinha câmera em todos os locais. Como, né? Como é que o cara que sempre está vigiando uma pessoa, instala até câmera em casa, o cara depois não se aborrece com o desaparecimento da pessoa, da vida de todo mundo. E vai pro carnaval. E vai pro carnaval, quer dizer... E ela era evangélica, né? Eles eram evangélicos. Então, assim... E aí, por isso que ainda é mais contraditório ele forçar um carnaval depois, né? Comemorar um carnaval depois. Tudo vai porque batendo não era não era do comportamento normal. Deles. Agora, o que eu fico pensando é que um cara como esse, que dá bolo na boca e que 28 dias depois comete um crime como esse, ele tá dando boca na boca. Bota a foto ali, volta, gente. Ele tá assim, ó, colocando o bolo na boca e falando, eu vou fazer. Não sei como, a verdade é um veneno, mas eu vou fazer. Na verdade, esse bolo é um veneno, né? Exatamente, mas eu vou te matar. Olha, essa foto é de arrepiar. E não só cometer o feminicídio, como matar os dois filhos dela, uma menina de 6 e um menino de 11 anos. A polícia agora ainda continua à procura dos corpos, né, gente? Exatamente. Mesmo assim, não impede dele comprar o crime dele. O Carlos falou desse como é exaustivo esse tipo de trabalho. Para ter noção, eu tinha ajudado, tinha acabado, eu estava de plantão no dia, cobrindo férias. Eu tinha acabado, acho que 1 da manhã. Doutor Moisés saiu da DH Baixada, chegou lá também meia-noite, 1 da manhã, ficou até as 4, 5 da manhã, escutando eles dois, tudo mais. Então, ou seja, para aí começar também bater as Eles já condições. saíram desse dia preso ou o doutor Moisés esperou? Já estavam na temporada. Já estavam na temporada. E depois se presos, estendeu para preventiva. Isso, depois já teve elementos suficientes para denunciar e fazer a denúncia. Ou E seja, se o cara não fala onde está o corpo, faz como? Não, a gente não precisa de corpo diferente da sua mosca, né? Que, na verdade, o Carlos encontrou... O Carlos encontrou a mosca viva depois. Eu não preciso do corpo para provar um assassinato. E o caso disso é o caso do goleiro Bruno. Da Elisa Samúdio, exatamente. Carlos encontrou a gente continua acompanhando, né? Porque as equipes estão, como você vê naquela mata, as equipes estão nas ruas à procura nessa localidade onde provavelmente estão os corpos, infelizmente, de toda a família. Você vai ver agora, falando nisso, as cenas se repetem, né? Mais uma mulher sofreu das mãos do ex-companheiro. Dessa vez, a vítima foi agredida com golpes de canivete na porta de casa aqui na Penha. O pior, o caso foi registrado como lesão corporal, não como tentativa de feminicídio. Por quê, Patrícia Hadles? Ferida e assustada, a vítima foi de madrugada para a 21ª Delegacia em Bom Sucesso prestar depoimento. A jovem de 25 anos foi agredida na cabeça com golpes de canivete. Segundo testemunhas, apesar do ataque brutal, a jovem conseguiu fugir. O pai dela ligou para a polícia. Os PMs encontraram a vítima ferida na porta de casa, no Complexo da Penha. Ela foi levada para o hospital e os policiais partiram em busca do agressor, o ex-namorado. Marlon Oliveira da Silveira, de 22 anos, foi encontrado próximo ao local onde as agressões ocorreram. Ele foi preso em flagrante. Com o criminoso, os policiais apreenderam uma imitação de pistola e o canivete usado no crime. A jovem não quis gravar entrevista. Disse à nossa equipe que tem medo de morrer. O relacionamento com Marlon durou 4 anos e terminou há 1 semana. Segundo ela, esta não foi a primeira agressão. A garota quer sair do Rio de Janeiro. O caso não foi registrado como tentativa de feminicídio, mas sim lesão corporal. Lesão corporal que eu entendo é alguém lá dar um tapa que não vai matar. Agora, o cara pegar um canivete... Não. Lesão corporal para homicídio tem diferença. E a diferença é muito sutil, até porque você tem lesão corporal leve e lesão corporal grave e gravíssima. Tá, mas um canivete, o canivete começar a te bater aqui, o Carlos vai me botar no quê? Eu tenho que saber qual é o ânimo. Por isso que existe a figura da lesão corporal seguida de morte. Ou seja, eu quero te bater,
Então a gente está brigando, te dou um soco, você cai com a cabeça aqui e quebra o pescoço. Então uma lesão corporal seguida de morte. O meu objetivo era te lesionar, não era te matar. E o cara que vai com o canivete pra cima da mulher? Você tem que ser o ânimos da pessoa. Então o ânimos é o quê? A intenção que essa pessoa está tendo. Se eu pego uma faca e vou direto no seu peito, eu estou com a intenção de te matar. Então eu respondo pela tentativa de homicídio. Se eu pego uma faca e dou na sua perna, a minha intenção não é te matar, é te lesionar. E se eu pego um canivete e começo a bater na tua cabeça? Não, é o seguinte, Isabela, é isso que tá. É a região que é atingida. No caso dela, a cabeça. Região. Mas ele não ficou. Instrumento utilizado. Quantidade de golpes. Vamos dar um exemplo. Ele podia estar sem faca nenhuma na mão, canivete nenhum. Se ele pega na nuca dela e começa a bater muito forte na nuca dela, muitas pancadas na nuca, olha a região, quantidade de golpes, e não estava com nenhum instrumento, estava com punho. O instrumento dele foi punho. Então ele seria tentativa de feminicídio, mesmo não estando com a faca. Agora ele pega uma metralhadora, ele dá um tiro só no pé. O instrumento é uma metralhadora, um fuzil, é tudo, mas ele não quis matar. Então não depende do instrumento, depende da quantidade de golpes, depende da região atingida e do instrumento. São 3 coisas que normalmente você diferencia uma coisa e outra. E mais, como tem 3 tipos de lesões leves, graves e gravíssimas, apenas vezes numa tentativa de homicídio pode ser que seja igual ou menor que uma lesão gravíssima consumada. Exatamente. Ou seja, uma tentativa. A pena pode ser maior? Porque quando você homicídio, vamos supor, homicídio apenas 20 anos. Se está na esfera da tentativa, você não chegou ao final do homicídio, a pessoa não morreu, certo? Então a pena diminui. Como ela diminui porque ficou na esfera da tentativa, a pena, desse tamanho. Mas na lesão corporal gravíssima, você chegou ao final. Então, como você chegou ao final, é a pena toda. Então, sendo a pena toda, às vezes ela fica maior do que a pena da tentativa de homicício. Então, O que vai acontecer com ele? Essas nuances que... São essas nuances filha da mãe. Não, eu, filha da mãe, você está falando errado. Eu sempre dei essa expressão, desculpa, mas é que sai na... Porque esse, vacilão, o Beto botou vacilão, você foi bonzinho, hein? Esse covardão mesmo. Não, tá... Pelo que assim, a matéria não diz, né? Então, assim, a gente presume que ele deve ter sido preso em flagrante, de qualquer forma. A tipificação, ou seja, como a gente fala, a gente depende da intenção, tem que saber qual é a intenção da pessoa. A minha interpretação da intenção da pessoa pode ser uma. O delegado pode mudar para a tentativa de feminicídio? Pode. Claro. A outra pessoa pode interpretar de forma diferente. Porque ela está morrendo de medo, ela acha que se ele sair, ele vai matá-la. Ele está preso pelo mas assim pode, que parece. Mas se ele desse um tapa, o delegado já poderia pedir a preventiva no caso. Porque aí já entra, entendeu, naquele negócio, né, o carregócio das medidas protetivas que você pode aplicar. Porque a bichinha está morrendo de medo, gente. Ele já ameaçava. Como no outro caso a gente falou que isso só mantém a preventiva dele, entendeu? Isso só mantém a preventiva dele. Ele tem que continuar preso. Maria da Penha deixa preso. Isso daí é uma coisa que, assim, é inquestionável. Eu acho que é uma das poucas leis no Brasil que efetivamente deixa preso a pessoa que está ameaçando, que está agredindo, assim. Qualquer outra coisa não deixa preso. Até dependendo do homicídio não fica preso. Mas a Maria da Penha, pelo menos a Maria da Penha consegue cumprir essa função e deixar preso o agressor que atua de forma ou reiterada ou de forma bastante grave, entendeu? Viu, covardão? Viu, ô vacilão? Viu, ô, pra não falar outro nome aqui, que senão meio de pouco não vai dar certo. Agora, qual Maria da Penha dele? deixa preso, Agora, tá? Vai lá bater papo com o amigão da cela, conta aqui que tu fez, pede amor e carinho pra ele. Ué, não é? Tu não é o machão? Agora, essa arma de brinquedo, Isabel, foi usada no fato? Não, ele machucou ela com o canivete mesmo. Não, mas por que ele tem aquela arma de brinquedo? Eu não tô acusando pra ele. Pra intimidar a vítima, ele é um 5-7, né? ele queria intimidar ela, ele é o quê? Ele é Tô ladrão? sem ponto, brasileiros. Alguém aí me ajuda que me deixaram surdo. Meu ponto acabou a bateria aqui. Não sei se a gente vai continuar nessa ou não. Qualquer coisa a gente volta, meio de 27. Vamos dar essa daqui? Bandidagem usa van para cometer assaltos. Uma família que tinha acabado de sair da igreja foi rendida pelos criminosos em Ramos. O Caio Alex foi até lá e conta pra gente. Rodou. Um empresário e a família dele seguiam para casa passando pelo bairro de Ramos depois de saírem da igreja na noite desta quinta-feira. E eles foram pegos de surpresa por criminosos armados que usavam uma van para praticar assaltos. A família contou que o carro deles foi fechado pela van dos bandidos aqui nesse ponto. De acordo com o empresário, 3 criminosos desceram fortemente armados. 2 portavam 2 pistolas e um terceiro carregava um fuzil. Foram momentos de terror para todos que estavam no veículo. Cara, é terrível. Uma coisa você terrível. E você só pensa só em sair daquela situação. 5 segundos, 10 segundos é uma eternidade. O empresário disse que pediu calma aos bandidos para que os familiares saíssem ilesos do automóvel.
falei para eles, fica tranquilo que eu perdi, vai levar o carro. E foi quando consegui tirar todo mundo, entraram no carro e levaram. Depois da ação, os marginais saíram em fuga e seguiram em direção ao bairro de Bom Sucesso, mas bateram na rua Darques de Matos. Foi aí que os criminosos abandonaram o veículo e fugiram. Eles ainda levaram os pertences das vítimas. O caso foi registrado na 21 DP de Bom Sucesso, na Zona Norte. Quando isso sai da TV, vem para o seu mundo real, você vê que realmente nós estamos ao léu, né? A polícia faz o que pode, compreendemos isso, pouco efetivo, mas a questão toda é a questão da segurança pública, né? É uma questão que tem que ser revista. Eu vi na internet esses dias, quando você vê um cara, amiga, quando você vê um cara de moto, tudo assim, você já acha que é um crush, eu já acho que é um assalto. No caso, as pessoas ficam espertas em relação a determinados veículos, que é a questão que a própria polícia já usa, né? O suspeito, algo muito isso filmado, tudo mais. Mas hoje não tem essa. Uma van do assalto, gente. Uma van, os caras usavam a van para assaltar. Exatamente, exatamente. Usa, na verdade, qualquer veículo é utilizado por criminoso, né? Então, assim, veículo que é roubado, veículo que não é roubado, Uber, táxi, tudo isso é usado por criminoso para cometer crime. A gente já viu taxista que é obrigado a levar os caras a roubar, a fazer, né? A gente já viu isso, a gente já mostrou isso várias vezes. Agora, uma família que está saindo da igreja, os caras param, eu me pergunto, assaltar o quê? Pegar o quê? Às vezes pensa que está com algum pertence de valor, né? A ocasião faz um ladrão. E a ocasião, nesse caso, fez o ladrão. Não é um veículo normalmente de fuga, né, Isabelle? Você falou, uma van não é bom para fugir, né? O cara rouba, entra na van e compra... para despistar, mas... Depende. Porque se tem uma van roubando, é fácil encontrar uma van roubando. Fácil encontrar. Aí o que era para despistar já fica identificável. Eu acho assim, eu acho que de repente a ocasião fez o ladrão, viu uma família, alguém estava usando o telefone, a pessoa, parei que eu vou meter aquele celular, coisa e tal. Aí começa, aí rouba, né? E normalmente a pessoa vai para a igreja assim, se veste, bota uma roupinha mais... fica mais arrumado, né? Por respeito à religião, por respeito ao templo. E aí a pessoa cresce o olho. Não identifica o van assaltando os outros. Van normalmente serve para transporte de vagabundo, invadir favela, vagabundo invadir favela ali e tal, aí vai um bonde, né, Carregosa? Aí vão 3, 4 vans, vai isso, vai carro pra caramba, mas van para assaltar não é um veículo normalmente para fuga, esquisito. Foi Penha, brasileiros? É Penha? Eu me confundi. Ramos, foi em Ramos aí. Por isso que está na 21 DP. Foi em Ramos. Ramos é uma região que a gente tem ali, mas não é igual Penha, igual Vicente Carvalho, igual Engenho de Dentro, igual MEC, que a gente registra tantos assaltos assim. Você imagina? Até porque tem milícia em Ramos, é verdade. Eu não me lembro de dar tanto esse tipo, para você ver o tanto que eles querem fazer dinheiro rápido. Desceu pra pista, roubou, sai, volta, tal. Quando eu estava na roubos e furto de automóveis, a gente fazia ronda lá. Na Penha, no Vila da Penha, ali normalmente de 9 da noite até 2 da manhã, que os roubos de veículos se concentravam muito nesse horário. A gente fazia... Mas Ramos, eu confesso para você, o pessoal de Ramos pode falar que eu estou errada, porque eu não circulo por lá, mas a gente não dá muito registro de assalto desse tipo, da ocasião faz o ladrão por lá, não. Não, tem. Isso daí, assim... Tudo quanto é lugar no Rio tem. Não adianta, tem. Tudo quanto é lugar no Rio tem. Tá aí, então, a polícia bateu de frente ali, mas assim, ó, a van do assalto é de danar. E eu confesso pra vocês que eu nunca tinha visto van assaltando por aí, não. Você vê muito van, normalmente, eu via, por exemplo, em Realengo, van, assim, servindo de veículo para pessoas, por exemplo, maníacos sexuais, negócio de estupro e tal, que o cara bota a pessoa dentro da van e faz lá o tipo de maldade. Aí sim, eu tinha esses casos lá em Realengo, Sulacap e tal, vans que eram usadas, até no transporte alternativo, eu posso falar que eu era motorista de van, não estou recriminando ninguém, porque às vezes o cara nem transporte alternativo. Não, tô falando de outra coisa. Agora o Caio tá gritando aqui, falando que nessa esquina aí, os moradores falaram pra ele que sempre, uma vez por semana, tá tendo assalto, ou seja, registra a mancha criminal pra fazer alguma coisa lá então, né? Tem que registrar. Se não registrar, a gente não sabe. Você, quando registra, você sabe quantos tem, se é uma van ou não, qual é a cor da van, a placa, se tinha placa, se eram 3, 4, 5, se estava armado, se não estava, se era pequeno, baixo, se tinha tatuagem, camisa de time de futebol. Essas coisas todas servem para você fazer um apanhado de informações, Isabelle, e você traçar um perfil do criminoso, para você começar a mapeá-lo, fazer uma investigação a lato senso e aí prender os caras. Se você não registrar, a gente não vai saber, cara. Agora, o que eu faço aqui, Brasil? Vem aqui comigo, 12h33, tu tá comendo aí, né? Chega a sua maquiadora, te dá um recado com pastel de carne na mão.
Eu não sei se eu abandono vocês e peço um pedacinho. É bom, pastelzinho é bom. A fome vai bater. Na sexta-feira a gente se permite, né? Não, ô, delícia. Tá bom, viu? Crueldade. Meio de 33, foi enterrado o corpo do professor de jiu-jitsu morto, com um tiro na cabeça. Além do professor, outras 3 pessoas morreram baleadas nos últimos 6 dias em toda a região metropolitana. Em todas as ocorrências, há pelo menos um ponto em comum. As famílias acusam a polícia militar de ter disparado contra as vítimas. Veja. O corpo do lutador foi enterrado na tarde desta quinta-feira. Meu filho foi arrancado, assassinado pela polícia do governador, a quem ele mesmo fez campanha para eleger e disse que seria um bom governador, foi o mandante da morte dele. A família do professor de jiu-jitsu, Jean Rodrigo da Silva, não se conforma com a maneira como ele foi morto no complexo do Alemão. Um dos filhos dele, que não quer mostrar o rosto, viu Jean ser baleado. O policial militar já apareceu virando a rua da Malacacheta, perto do nosso treinamento. Aí o cana já abriu a porta desesperadamente, dando tiro na direção do meu pai. Em Bangu, na Zona Oeste, outra família chora uma morte trágica. Cauã Rosário, de 11 anos, foi baleado enquanto andava de bicicleta. Foi na hora que parou um carro descaracterizado, aí desceu 2 policiais fardados de dentro do carro e já começou a atirar. Sem pena, sem dó. A polícia militar afirmou que os agentes perseguiam 2 suspeitos que estariam armados em uma moto. Um dos tiros acabou atingindo o menino. Perto dali, o mototaxista Leonardo Rodrigues de Souza foi morto. Em São Gonçalo, na região metropolitana, o pedreiro Fábio Almeida Alves foi baleado em um tiroteio. Ele estava sentado com a perna dele lá de fora bebendo a cerveja dele. Quando a polícia chegou aqui atirando, a bala pegou na perna dele, ele gritou: não, eu sou morador, não sou bandido, Ele subiu para as caras dele, chegou lá dentro, ele morreu, foi esfaqueado, porque tem um canivete lá, tudo cheio de sangue. Que mataram, executaram mesmo sem chance de defesa. Ele implorou pela vida, mas não deixaram. Nos últimos 6 dias, o Rio de Janeiro registrou pelo menos 4 mortes em favelas da região metropolitana. Para as famílias, todas em decorrência de ações policiais. O governador do Rio, Wilson Witzel, cumpriu a agenda na tarde desta quinta-feira, mas não quis comentar os casos. Foi o vice quem falou com a imprensa. Lamentamos muito qualquer inocente que seja atingido nessa guerra do narcoterrorismo. As corregedorias, tanto da Polícia Civil, nesse caso mais específico da Polícia Militar, já estão agindo, mas isso não quer dizer que o governador tira 1 milímetro do apoio que ele está dando às forças de segurança. Abalado, o filho do professor de jiu-jitsu quer agora realizar o sonho do pai. Ele sempre acreditou em mim, eu vou realizar esse sonho dele. O filho, se eu não me engano, foi esse o filho, ele tem 4, mas foi esse o filho que o próprio tio levou até a DH para prestar depoimento, porque além do aluno que também sofreu um tiro na perna, que está internado e não pode testemunhar, o filho foi até a delegacia de homicídios para prestar depoimento. Nos outros casos, cada caso, é óbvio, tem a sua versão, cada caso tem a sua história. O menino Cauã, de 11 anos, também ontem pegou a gente pelo estômago, né? Aquela dor, aquela porrada, com a uma semana lutando para sobreviver, acabou falecendo, não aguentando. Outros casos que a gente está vendo aí é difícil solução, e eu acho que ninguém tem resposta para essa difícil solução. Doutor Carlos, em que a gente diz o seguinte: são áreas extremamente dominadas pelo tráfico de drogas. São áreas em que não chega nada pelo tráfico de drogas. São áreas que tem tiroteio mesmo sem a polícia chegar por causa do tráfico de drogas. A polícia mal chega na localidade, tem tiro. A polícia responde com tiro. E em meio a isso, inocentes morrem. Como fazer para livrar essas comunidades do mal maior que é o tráfico de drogas, sem que a gente veja mais casos de inocentes mortos e mais casos em que polícia e população de bem são colocadas frente a frente como inimigas, e deixa o tráfico de drogas mais reforçado, porque interessa ao tráfico de drogas essas acusações mútuas. Que a polícia não vá ao local. Isabelle, você lembra nas UPPs, quando a polícia entrava com tanque de guerra, não tinha um disparo? Lembro. Aquilo não era só porque era avisado, não. É por causa da superioridade numérica, dos armamentos que eram utilizados, da logística. Essas incursões em áreas de risco, tanto comunidades ou não,
essas incursões, elas têm que ser muito planejadas. Essas pinçadas, essas incursões que não são planejadas e vão no rompante, elas têm muito mais chance de dar M do que aquelas que são planejadas. E aí essa contenção tem que ser feita. Não tem jeito, não tem como o tráfico trabalhar livremente, tem que ter operação. Mas quando você planeja uma operação, você corre muito menos risco de você matar uma pessoa inocente. Porque quando você mata uma pessoa inocente, uma pessoa que está do nosso lado, porque as pessoas que morreram, em tese, são pessoas inocentes até que se prove o contrário. Então não tem nem dúvida, são todas inocentes até que se prove o contrário. Se você pega uma pessoa do bem e você mata uma pessoa que era do nosso lado, você prejudica demais a política de segurança. Então esse dano colateral, que é monstruoso, gigantesco, você não pode ter, não é só porque a pessoa, coitada, vai perder o parente, mas é porque nós ficamos desestabilizados para continuar o nosso trabalho de polícia. Nós vamos agora ao vivo com o Caio Alex, deve ser solto a qualquer momento. Você que assistiu ontem o SBT Rio, viu aqui eu falando, os comentaristas falando do caso do jogador de futebol baleado no Complexo do Alemão, numa operação da APM, que ele estava internado sob custódia. A família não tinha, o que mais horrorizou a gente, que a família não sabia nem como ele estava, não tinha informação, ninguém dava o direito dele de dar informação do estado dele, e ele deve ser solto a qualquer momento. Caio Alex está com essa informação pra gente. Caio, boa tarde para você, querido. Boa tarde, minha amiga Isabelle Benito. Muito bonito esse vestido, hein? Boa tarde, doutor Carlos Augusto, doutor Marcelo Carregosa, e boa tarde a todos. É porque o dia hoje aqui é de festa, tá, Isabelle? Ontem, por volta de 10h30 da manhã, a família não sabia e ele foi transferido do hospital Getúlio Vargas da Penha e foi levado para Bangu, presídio de Bangu. Só que 6h30 da tarde ele foi trazido para o presídio aqui de Benfica. Já saiu, né? O juiz já expediu o mandado de soltura, ele falta a sair, ser levado para várias execuções penais e, se Deus quiser, daqui a pouquinho à tarde, ele deve ser liberado. A casa está em festa, claro, né? Eu estou aqui com a Cristiane Alves, a mãe do Wagner Alves, esse jogador de futebol. Ela que fez aniversário, Isabelle Benito, no dia 10 de maio, no dia que aconteceu essa situação com seu filho. Como é que está esse coração dessa mãe, que eu vi essa mãe chorando muito? Só que agora essa mãe consegue ter um sorriso, né? De conseguir provar que o seu filho não é um criminoso, mãe? Não é criminoso. Hoje eu choro de alegria. Mas quando eu penso na sexta-feira, dia do meu aniversário, dá um apertão no coração. Eu estou feliz pelo primeiro passo que eu dei, que é a liberdade dele, para ver a conduta do meu filho aqui fora, pela conduta que ele é. E agora o segundo passo, que é a gente provar que realmente o meu filho não é criminoso. Você ontem estava como uma guerreira, né? Tentando provar e deixando claro quem é o seu filho. E também, naquele momento que a gente estava ao vivo aqui com o seu marido e sua irmã, onde vocês não tinham qualquer tipo de informação. Você já teve alguma informação? Como é que está o estado de saúde dele, enfim, como ele está? Não sei de nada. Não sei de nada. O meu filho entrou no Getúlio Vargas, porque testemunhas falaram para mim, uma bermuda branca e camiseta preta. As testemunhas falam para mim que na hora rasgaram tudo. Então o meu filho está descalço, sem camisa e de fralda. Provavelmente. Eu convido você, Isabelle Benito, para esse bate-papo aqui com essa mãe que fez aniversário, essa mãe que já está feliz. A casa está toda preparada. Daqui a pouco eu vou te mostrar o bolo, hein? Mas, Isabelle, os nossos convidados são com vocês agora. Ontem você acho que não tinha condições de conversar com a gente conversou com a tia, né? E a gente falou aqui do direito que a gente estava tão chocado. Primeiro o seguinte, tá sob custódia, tá? E se tá custódia, se vai isso, aquilo, tem que ser visto, tem que ser analisado. Mas a gente ficou em choque ainda do absurdo que era. Você não ter acesso ao teu filho. Eu fiquei imaginando, você não tem informação. Teu filho toma um tiro, não importa se tá como. Eu vou entrar, eu quero ver meu filho, olho no olho. Então ontem o maior desespero era vocês, o teu marido, o pai dele ficou aí falando com a gente, não conseguia nem falar. A gente ficou aqui, mesmo depois que saiu a reportagem, a gente ficou aqui discutindo. Gente, que absurdo, como é que pode não dar direito? Podia ser quem fosse. Não tem o direito a família saber como a pessoa tá. A pessoa entra trabalhando
baleada no hospital, você não consegue chegar até a pessoa. Uma tortura que durou, se não me engano, 3 dias para vocês. E aí, qual é o sentimento agora? É de felicidade, é de tudo, mas assim, de Deus me livre, de não poder esquecer o sufoco que vocês passaram, de nem saber se teu filho estava numa cadeira, num corredor, num quarto, recebendo soro, recebendo medicamento, que pode ter sido um tiro no pé, mas se não cuida do tiro no pé, morre, gente, não é? É verdade, a gente não tinha acesso a nada, sabia através vou falar a verdade, de um conhecido que estava no Getúlio Vargas, de uma faxineira, de uma enfermeira, que nem podia chegar perto, que só olhava. E nisso eu fiquei sábado, domingo, segunda e terça, direto no hospital, tentando pedir alguém, implorando para ver. Não pode ver, mãe. Você é mãe do Wagner, você não pode ver. Mas eu queria saber com ele. Você não pode ver, mãe. Isso é um absurdo, porque a mãe tem que ver o seu filho, nem que seja 5 minutos, gente. Essa lei tem que mudar. Ou século XX, você joga um CPF no celular de uma pessoa, você sabe quem é a pessoa. Você tem o histórico daquela pessoa ali. Se a pessoa é réu primário, se a mãe não tem detentos criminais, por que não vê? Porque os policiais alegam que não vê, porque a gente pode dar fuga à pessoa. Não tem lógica. É uma mãe, é um pai. Eu vou dar fuga pro meu filho. Se meu filho fizer alguma coisa errada, ele vai pagar por isso. Isso que é mãe de verdade, é? Mas meu filho não fez. A minha indignação é essa. E agora a minha indignação é essa. Meu filho não fez, meu filho não atirou. O meu filho pode não ter parado, mas quem não parou foi o homem da moto. Porque ele soltou da moto, porque ele poderia ter continuado. A moto seguiu em frente. Por que meu filho parou? Meu filho parou para ser abordado, para poder falar com ele. Eles atiraram. A minha indignação é isso, é falar que o meu filho trocou tiro. Não trocou, não tem arma, não fizeram exame na mão do meu filho, que é ideal. E sabe que não trocou, porque eu tenho 7 testemunhas, eu tenho 10 testemunhas, era muita gente na rua. Ô, Caio, eu tenho todo mundo nas redes sociais me chamando para falar o relato. Isabelle, querida, Caio, só um minuto. Licença, não, Caio, só um minuto, por favor. Desculpa estar cortando vocês, posso até voltar vocês. Mas uma coisa urgente aconteceu agora. Eu estou tentando falar aqui. Uma viga do túnel acústico, mais conhecido ali agora como Rafael Mascarenhas, acaba de desabar. Você está vendo aí a imagem. Nesse momento, ele despencou. É o túnel que liga ali a Lagoa Barra. Acaba de desmoronar uma viga inteira. Aí a imagem, as primeiras imagens que estão chegando pra gente, ali no túnel Rafael Mascarenhas, você tá vendo, ó, logo na entrada, para quem vem ali da Gávea, para quem vem ali do Jardim Botânico, em direção à Barra, um momento ali bem próximo em que divide o túnel para o túnel Zuzu Ângel, despencou, veio abaixo. Eu não sei. Gente, eu juro pra vocês, Fabinho Barreto tá no trânsito tentando chegar lá, eu não sei mais o que falar. Quando eu falo aqui, eu não quero pregar o caos, mas vou falar algo pessoal que eu não falo na cena das câmeras. Eu tenho medo de passar em qualquer lugar do Rio de Janeiro e algo cair na minha cabeça. Essa é a imagem do coisa. Olha só o desespero. Um ônibus ali, a gente não tem informação. Fabinho, cadê você? Vamos lá. Tá aí, ó, a caminho no trânsito, estava agora na Niemeyer. Isabelle, eu tô aqui dentro do trânsito. Onde você tá exatamente? Tem como você tentando descer? Chegar. Eu estou exatamente em frente ao Centro Municipal de Cidadania da Rocinha, que é um prédio do lado direito no sentido Gávea. Né? Eu estou percebendo agora vários veículos voltando pela contramão. Chove bastante ainda, mas eu vou tentar me localizar. Meu Deus do céu, a Niemeyer tá fechada. Aí tá fechada. Quem ficou no meio já era. Uma sexta-feira, eu espero que não tenha vítima, óbvio, que pelo amor de Deus. Fechou tudo. Fechou um dos maiores vias de ligação do Rio de Janeiro hoje. Fechou as maiores vias de ligação do Rio de Janeiro. Você tá vendo aí a imagem, é impressionante. Eu tenho outras imagens aqui, gente. Pelo tamanho vai demorar, hein, essa aí, hein? Sim, a viga inteira veio abaixo. A viga inteira veio abaixo. Pode descer, Fabinho, pode ir andando aí, ó. Pelo amor de Deus, com cuidado. A gente tá mostrando, então,
Nesse momento, você está vendo a imagem do lado esquerdo, esse é o ao vivo, o Fabinho não vai conseguir chegar de carro lá. Tá ao vivo, tá ao vivo. Tá ao vivo. Nesse momento, a gente vai acompanhar, acaba de acontecer essa viga do lado esquerdo, a grande viga de sustentação da área de mata, entre o túnel Zuzu Ângel e o túnel acústico, que agora tem o nome de túnel Rafael Mascarenhas, desabou pouco antes de um ônibus passar. Fabinho está andando a pé ali pela Lagoa Barra, em direção ao túnel Zuzu Ângel, vai caminhar horrores, até chegar lá, Jesus amado, no SBT Rio de Segunda. Mas está caminhando ali, imagina Fabinho para chegar lá, 113 quilômetros de congestionamento no Rio de Janeiro hoje. Qualquer coisa que tu tinha para fazer, a média é 69, já está em 113. Qualquer coisa que tu tinha para fazer, não sai de casa. Não sai que tu vai ficar preso. Detalhe, no Rio de Janeiro ficou preso no trânsito, com dia de chuva, tu pode estar preso no trânsito, alagar, boiar, pedra rolar. Ué, gente, o que eu vou fazer? Não vou dar aqui de mãe de nada, gente. Não tem o que fazer. Qualquer coisa despenca nessa cidade. Qualquer coisa desmorona nessa cidade. Uma cidade que é entre o mar e a montanha, com um túnel que pessoas passam todo dia. Fabinho, não só você, mas muita gente desceu e ficou a pé, né? Tá andando aí do teu lado. Pois é, Isabelle, eu tô exatamente agora aqui em frente à Rocinha. Vários veículos voltando pela contramão, fazendo manobras aqui, inclusive ambulâncias, ônibus parados, ônibus também tentando voltar pela contramão. Estou tentando me aproximar aqui o máximo que eu posso também, em decorrência dessa situação, para verificar exatamente a extensão desse problema, o que acontece exatamente nesse instante aqui na Rocinha, Isabelle. Tá bom, Fabinho, a gente está andando aí, fio, anda o quanto você puder também, pelo amor de Deus, também vamos fazer você se meter no meio desse troço, vai andando, que depois você vai ter que voltar a pé mesmo, tá? Anda o quanto você consegue andar, não tem problema, porque lá. Depois não vai ter como te buscar de carro não, nem de moto, tá tudo parado, é um risco ali. Eu não sei também, meninos, olha só uma coisa, que troço doido, né? Tudo despenca nessa cidade. Eu não sei o seguinte, há um desmoronamento, despencamento? Não sei se existe essa palavra. Bom, enfim, cai um negócio ali, a gente não sabe qual é o risco de outras partes caírem, né? Tem mata ali em cima, tem aquele prédio lá em cima também. Pelo que eu tô vendo, Isabelle, assim, as pessoas não estão mandando nenhum tipo de relato de feridos, de ferido, de desespero, de corre-corre. Mas você viu que o busão quase passou na hora. Rede social, coisa de Deus, né? Realmente aquele ônibus está ali perto. Agora a Niemeyer vai ter que apressar, né? Porque senão vai virar um caos. Mais do que já está, vai ter que apressar o refazimento lá da Niemeyer, senão... Cara, metrô, né? Pessoal Diego, o Fabinho tá chegando perto não, Diego. O Fabinho tá longe. Quem tá chegando perto são as imagens que estão aparecendo pra gente. Eu não sei se a gente consegue olhar de perto, eu vou ficar aqui, ó. Você vê que é um ônibus, a moto alguém caiu, porque o ônibus deve ter freado num susto danado. A gente tem que ir atrás, ajudando até outros coleguinhas aí, tá, brasileiro? Vai ir atrás da câmera de segurança desse ônibus. A câmera de segurança, ele tá chegando perto de onde tá isolado, ok. Aí você vai ver, ó, isolado que o povo parou, né, gente? O povo parou, não tem como ir pra frente nem pra trás. Agora, imagina a câmera dentro desse ônibus, que ele freou, o motorista foi Highlander, hein? Motorista foi, olha, falar pra você, ele freou na hora que ele viu. Ô, Fabinho, o pessoal tá conseguindo, pelo menos, dar a meia volta e voltar? O pessoal tá conseguindo voltar em direção à Barra? Tá sim, Isabelle. As pessoas estão conseguindo retornar. A priori, eu não vejo absolutamente nenhum tipo de sinistro, não vejo carro amassado, não vejo ninguém machucado. Eu estou tentando me aproximar o máximo que eu posso. Vou tentar até conversar com algumas pessoas que estão exatamente nesse instante retornando a pé, atravessando aqui pelos acessos da Rocinha, já fora dos seus veículos. Sabe o que aconteceu? Parece que caiu um prédio em cima de um ônibus no final do túnel. Você chegou a ver alguma coisa? Não, mas eu estava bem próximo do final do túnel. O que você viu exatamente? Só o motorista avisando pra gente, falando que não ia ter como passar. E escutei barulho de ambulância e tá todo mundo voltando, porque não tem condição de passar. Você estava onde? Tava indo em direção à Gávea. Direção à Gávea? Estava dentro de um ônibus? Dentro do ônibus. Aí desci porque não tem como passar. Todos os carros estão dando a volta e voltando. Ok, Isabelle, muito obrigado pela sua entrevista. Eu vou tentar exatamente nesse instante entrar no túnel, Isabelle. Tá. Será que não tem nenhum mototaxista para ir com você aí? Será que não tem nenhum mototaxista aí perto para ir com você, cinegrafista?
É complicado, né? Vamos tentar, Isabelle. Meu Deus do céu, Diego tá aqui não, Isabelle. Precisa de capacete na mão. Boa tarde, por gentileza. O que o senhor viu lá dentro? Bom, eu tô voltando da metade do túnel. O que eu fui informado é que me parece que caiu alguma coisa lá na frente, mas eu voltei a pé da metade do túnel. Tá o que o senhor viu? Tá um caos. Um caos. Verdadeiro caos lá dentro. Não vi nada com relação ao que ocorreu. Na verdade, eu não tô nem sabendo, porque meu telefone não estava pegando o sinal. Eu vou ver agora o que houve. Tava no ônibus? Tava no ônibus. Obrigado pela sua gentileza, obrigado pela sua entrevista. Bom, Isabelle, nesse instante, 2 ônibus estão voltando de marcha ré aqui no túnel Zuzu Anjo, o outro já manobra no sentido já contrário, já para descer em direção a São Conrado, mas o acesso à Gávea é completamente obstruído e algumas pessoas aqui do lado direito do túnel, visivelmente assustadas, visivelmente inquietas, e passageiros também descendo dos coletivos e fazendo esse mesmo percurso inverso, retornando em direção à Rocinha. Deixa eu tentar aqui uma moto. Meu amigo, pode me ajudar aqui? Posso ir com você? Posso ir com você? Vamos lá. Vamos priorizar a imagem? Vamos lá. Vem aqui comigo enquanto. Se ajeita aí, Fabinho. Vem aqui comigo enquanto. Gente, meninos, aqui, me ajuda aqui. Ó, a alternativa é o metrô. Olha isso daqui, vocês dois comigo, por favor. Olha bem pertinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha o que parece ser, ó. Tá vendo aqui no alto? Isso daqui parece que veio árvore e terra. Não dá? Tá vendo, ó, essa imagem? Pelo que a gente tá vendo aqui, gente, tá vendo lá no canto aquela parte verde? Na foto do meu celular, a gente consegue ver árvore e terra que desabaram sobre a viga. Agora, eu fico me perguntando, né? Que árvore e terra é essa? Que viga é o troço mais forte pra sustentar o negócio. Um túnel que tá aí há 300 mil anos. Meu Deus do céu! Isabelle, Rio de Janeiro Bora é isso, rezar. né? Bora rezar nesse rio. Janeiro é bueiro explodindo, viga caindo, desaparecendo, bala voando, tudo né? na época Não é fácil, Crivella, não. né? Meu Deus! Tá dando certo, não. Tá dando sorte, não, cara. Meu Deus do céu. Essa é a imagem nossa, gente? Ao vivo, imagem. Diego vai me culpar que eu que dei a ideia. Diego, não fica bravo comigo. Por favor, o Diego falou, não pede pra ele montar na moto, Isabelle, você tá maluca? Já foi, já era, desculpa. Fabinho, cuidado que senão meu emprego tá em jogo. Você tá vendo aí, ó, imagens ao vivo agora. Repórter cinematográfico tá dentro do túnel. Vamos rezar porque o sinal também fica ruim, do seu carro fica, do seu celular fica, do ao vivo também fica. Vamos rezar aí pro sinal continuar. Túnel agora com imagens ao vivo. Quem é o repórter cinematográfico que a gente está vendo aí na moto? É repórter ao vivo, trazendo as imagens aqui no SBT Rio em direção. Deixa o Elcir Trivela inteiro na tela. Elcir Trivela na garupa de uma moto, mostrando pessoas voltando na contramão aí que estavam nos ônibus, completamente abandonado, não tem como ir para frente nem para trás, não é nem risco, não existe a possibilidade. As pessoas tendo que deixar ali, ó. A gente já está chegando quase próximo ao final do túnel. Nosso santo é forte porque o sinal está perfeito na tela. Não vou falar muito porque pode acontecer de variar o sinal, mas você está vendo o nosso repórter cinematográfico, Elcir Trivela, que estava agora há pouco na Niemeyer, ao vivo lá. A gente está vendo começando a falhar o áudio, mas enquanto tiver imagem, essa apresentadora vai continuar falando. Você viu que no momento vários ônibus estavam indo em direção ao local. Você viu agora há pouco a imagem do que aconteceu. Um ônibus parou logo, mas assim, colado na viga que caiu. E a gente está mostrando aí, depois, por favor, pega o nome. Olha um monte de carro, imagina chuva, todo mundo devagar, olha o perigo. Depois vamos pegar o nome. Aí é o Zuzu Angel, né? Aí é o Zuzu Angel só. Depois que vem o Mascarenhas. A gente tá tentando passar. O sinal começou a variar. Depois vamos pedir. Ih, tem muita gente encalacrada ali, hein, gente? Muita gente parada aí, né? E esse povo aí vai ter que abandonar o carro. Você que está começando agora, ligou o SBT Rio, essas são imagens ao vivo do nosso repórter cinematográfico na garupa de um mototaxista, que eu quero o nome dele para falar aqui, que está ajudando a gente. Lá já é a luz do fim do túnel. Logo após, quando ele conseguir sair ali, você vai ver de cara onde tudo aconteceu. A gente estava cobrindo ali a Niemeyer quando a gente ficou sabendo e foi confirmado. Uma viga na saída ali entre o Zuzu Angel e o túnel Mascarenhas desabou. Essas são imagens ao vivo
do repórter cinematográfico chegando no local. Falta menos ali de 1 quilômetro, menos de 1 quilômetro para ele chegar. A lente do Elci já está com um pouquinho de chuva, daqui a pouco ele vai limpar. E os faróis também aí, ó, acabam complicando a lente na imagem, mas você vê que há muito trânsito, porque quem começou é o calor e o frio, a lente embaixo e tudo mais. Reza a técnica. O Joaquim agora está deitado, que é o responsável técnico, no chão, chorando e querendo me matar que eu fiz isso, mas é a informação. Na fila da prioridade aqui, filho, é informação. A gente tá chegando, depois a gente compra um monte de papel antiaderente pro Joaquim não infartar, a gente vai limpar a lente da câmera, tá aí, ó, aí chegando, agora você vai ver. Aí, ó, é logo ali, já tem o desmoronamento, a gente tá vendo aí, ó, os carros tentando voltar na contramão, a Sete Rio tem que organizar também, tudo com muito cuidado, pelo amor de Deus, agora você vai ver as pessoas voltando, esse motociclista também agradecer do fundo do coração dele aqui. Separa o kit brinde do SBT Rio, Diego, para dar para ele, pelo amor de Deus. A gente está chegando nesse momento no local onde foi o desmoronamento. O que eu estou falando aqui? Por que não está o Fabinho? Porque provavelmente o Fabinho ficou lá atrás, ele deu prioridade para o cinegrafista, porque não adianta ele, Fabinho, ir lá contar. Aí, ó, agora o Diego vai falar, ó, teve um deslizamento de terra, como a gente viu aqui, e a viga veio junto, deslizamento de terra e a viga veio junto. Aí você vê, ó, o motociclista parou porque a guarda não tá deixando passar, Brasil. Ali, ó, o guarda já tá ali. Elci, tenta dar uma negociada, se você tiver, pra gente conseguir. Já veio até aqui, agora vai, filho. Agora a gente vai. Você vê quantos carros ficaram e vão ficar ali no meio. Tem que mandar correndo, o pessoal da prefeitura tem que mandar correndo aí alguém para organizar o trânsito para que essas pessoas consigam sair. Agora a preocupação é a imagem de quem estava passando na hora, né, gente? A gente não sabe. Vai saber, que Deus queira não. Mas muita gente passa ali a pé porque decide passar rápido. Já pensou se tem alguém ali? Tem que ter preocupação, né? Eu não sei se eu estou mais preocupado com você mandando o cara ir para lá. E lá vai outro me acusar. Do que com o próprio cara que está lá. Porque, hein, Carregosa? Você está de acordo com isso aí, Carregosa? É perigoso, mas é verdade, você tem razão, é perigoso mesmo, né? Tem que, só não der errado ao vivo, velho. Só não der errado. Só o SBT Rio, meu filho. O SBT Rio a gente faz de tudo. Mostra o que aconteceu, a gente mostra. Você tá vendo? E a preocupação das autoridades é justamente retirar logo essas pessoas dali. Na área de risco, porque se começou com área de mata, se começou é por causa do solo encharcado. É o perigo de quando vem vem tudo. É muita árvore pesada. E aquelas pessoas que estão ali, Isabelle, como elas não sabem o que está acontecendo, elas também estão com medo. Entendeu? Aquelas pessoas devem estar morrendo de medo. Eu saio daí na hora, gente. Se eu soubesse que minhas filhas ali, eu falei, caramba, mas daí você sai daí, sabe onde? Vai pra dentro do túnel. Eu largaria o carro. É difícil, faz o quê, né? doutor Carlos? As pessoas estão voltando. Por isso que as autoridades têm que correr para lá, a Guarda Municipal, correr para de alguma forma, orientar aquelas pessoas que estão paradas ali, dizer o que está acontecendo. O cara que está lá atrás, agora ele já sabe o que é isso, mas no começo ele devia estar pensando até que era arrastão. Porque o cara não sabe o que está acontecendo. Até você identificar no Rio de Janeiro pode ser tudo. O cara não sabe o que está acontecendo. Rio de Janeiro pode ser tudo, gente. Rio de Janeiro pode ser arrastão, Rio de Janeiro pode ser desabamento, Rio de Janeiro pode ser o quê? Túnel que veio abaixo, que é o que aconteceu. Você que está ligando a televisão agora, a gente estava aqui com o nosso dia a dia normal, aí tá vendo o senhor tentando explicar para um motorista, uma motorista, quando a gente recebe a informação de que uma viga, a principal viga de saída, de sustentação do túnel Rafael Mascarenhas, que é o túnel Lagoa Barra ali, antes do Zuzu Ângelo, ele veio abaixo. O que a gente pode falar é que é uma sexta-feira chuvosa, em que eu hoje demorei mais de 2 horas para chegar aqui. O que a gente sabe é que a situação vai piorar. O caos, quem puder hoje não cancelar compromisso, cancelar reunião, a única alternativa é o metrô. Mas se quiser arriscar, bem, se não, amém, meu filho, porque é botar conta em risco. A gente sabe que a gente tem uma cidade... melhor ficar em casa, melhor desmarcar compromisso, melhor desmarcar, né, Carlos? Entendeu? É porque você não sabe por onde você está passando, às vezes engarrafa, entendeu? É nesses lugares de engarrafamento, você sei lá, tem quando o risco dá zica, meu filho, é mais fácil você também ficar diante de assaltos, enfim, é melhor você ficar em casa. É melhor a pessoa ficar em casa, evitar passar por lugares que você sabe que está chovendo, a pista está molhada, tem deslizamento, é melhor ficar em casa. É sexta-feira, entendeu? De tarde já. A melhor coisa que você pode informar as pessoas é as pessoas permanecerem em casa. É melhor utilizar o transporte. Aê, Trivela! Transporte público. Parabéns, Trivela!
Parabéns, equipe. Esse SBT Rio, eu vou te falar, viu? Olha, acontece, tu tem só no SBT Rio mesmo. SBT Rio é a única equipe que tá lá pra mostrar pra vocês. E por que a gente comemora? Não é isso não, é porque as pessoas estão ligando desesperadas. Tem gente que tem família, tem gente que tá aí. Gente, a Elcir Trivela chegou lá no local. Essa agora é a imagem ao vivo. Imagem ao vivo. O que a gente vê é que a polícia isolou, mas a frente do ônibus tá ali. Isabelle, você só dá uma boa notícia. É aquela menina, lembra que foi baleada? Lembra que aquele senhor deu aquela entrevista? O pessoal aqui tá mandando uma cadeira de rodas para ela. O Márcio Dutra, lá de Belfort Roxo. Depois a gente fala disso, pelo amor de Deus. Agora eu quero ver a imagem ao vivo ali. É porque é só notícia ruim, né? Não, mas a gente tá buscando notícia agora. Olha só, aí a imagem, a gente de perto, Elcir, não sei se o Elcir me ouve. Elcir, fecha igual você fechou. Olha a viga. Meu Deus do céu. Olha o tamanho da viga. Eu sei que, por razão, e eles têm razão, os guardas ali não deixam passar mais, e tem razão porque a gente não sabe se a estrutura foi abalada, se outras coisas podem desabar, mas assim, ali, se você conseguir fechar um pouco mais, chove bastante ainda no local, olha o tamanho do troço que desabou. Eu vou mais para vocês, ali não tem uma pontezinha? Não é uma pontezinha que era fechada de acesso? Não me recordo, Isabelle. Tinha uma pontezinha, que é depois, tio Chico, entre um e outro, né? Mas ali, ó, aí é entre um e outro, não é? Ou é no meio do túnel? No início do túnel. É no início do túnel. Peraí, então o túnel ficou pela metade, é isso? Não, cortou isso aí pela parece metade? que tá aparecendo já naquela subida, Já né? na subidinha, Na A hora que você passa, já tem a subidinha, é isso que eu tô vendo, no início. Mas você tem ali o acesso dos moradores da Gávea ali, não tem? Do jardim, perto da PUC, né? Cortou tudo, tudo. Agora a gente vai só que ali fica perto daquele prédio, né? Perto do prédio que eu falei, o prédio em cima. Ô, Karine, tá com um áudio aqui. Abre a Karine no áudio, pode ser. Oi, Isabelle, boa tarde a todos. Boa tarde. Quais são as informações oficiais até agora? Até agora, o Centro de Operações da Prefeitura informou que a cidade já está em estágio de crise desde 12h35 e que aí todas as vias em direção da Zona Sul à Barra da Tijuca estão interditadas. Eles colocaram aí a opção para quem deseja fazer esse trajeto, o Alto da Boa Vista, a Grajaú, Jacarepaguá e a linha amarela. Lembrando que esse estágio de crise em que se encontra a cidade é o 3º nível em escala de 3, que significa chuva muito forte nas próximas horas ainda, Isabelle. Karine, Alto da Boa Vista que hoje caiu uma árvore. Sim, temos também a questão do túnel Rebouças, que foi interditado por causa volta do acidente. das 11 horas da manhã do acidente. E aí a prefeitura está pedindo para as pessoas não circularem na Zona Sul e na Barra da Tijuca, também por causa das fortes chuvas. A cidade, nessa sexta-feira, 17 de maio, está um pouco interditada, assim, com grandes dificuldades de circulação, porque, como você falou, Rebouças, a gente teve um acidente. Não se pode passar pela Niemeyer, não se pode passar pelo Lagoa Barra, que era uma das principais vias, pegando ali a Bartolomeu Mitre, seguindo Lagoa Barra, passando pelo túnel acústico São Conrado, em sentido à Barra da Tijuca. Então, as 3 opções são aí, Alto da Boa Vista, Grajaú, Jacarepaguá e linha amarela. A melhor opção que você tem agora é ficar em casa, né? Trabalho, né? Ou no trabalho, né? E aí entram esses heróis ocultos, né? Que os socorristas estão lá, cara. Socorristas estão lá. Ele não sabe se vai desabar mais ali. Não, e gente, não dá pra garantir num momento como esse. Isso acabou de acontecer. Você vê que o cara abandonou a moto ali, né, Isabelle? Saiu correndo, ó. Aqui tem uma moto caída ali. Não sei se houve algum tipo de acidente ou se o cara abandonou a moto e falou que o túnel tá despencando, eu vou sair daqui dentro do túnel. Tem uma moto atrás do ônibus ali, você viu? Tem uma moto ali atrás do ônibus. Tem uma moto ali atrás. Atenção, chega a informação aqui. Não há nenhuma vítima no ônibus. Graças a Deus. Uma moto ali, Isabelle. Não há, mas ainda estão checando como a viga é muito grande, se no momento ou uma moto ou um carro estava passando no local. Então a gente vai ter cuidado de dar essa informação. Do lado esquerdo do teu vídeo, Elcir Trivela, de forma heróica para trazer informação pra gente, conseguiu ali, ó, um pouquinho de ficar dentro do túnel para tentar a imagem. Do lado direito, a gente está vendo as imagens, as primeiras imagens que chegaram para a nossa redação. A única equipe de reportagem que está lá neste momento são as lentes do SBT Rio. A gente está mostrando agora imagens da movimentação apenas dos guardas ali, do pessoal
pessoal da prefeitura que já estava em outros pontos, inclusive na Niemeyer, e foram acionados de forma emergencial para ir até esse local. Você olha no fundo do vídeo que a chuva não para de cair. O Fábio Barreto está agora, nesse momento, Elci pegou carona, está aí já no ponto. Fabinho Barreto está a pé dentro do túnel e traz a informação para a gente. Fabinho, onde você está agora? Exatamente, Isabela. Eu estou no meio do túnel, atravessando o túnel completamente agora vazio, sem mais nenhum veículo. Todos eles já retornaram, já voltaram pela contramão, no sentido Rocinha. Nesse instante eu caminho a pé toda a extensão do túnel Zuzu Anjo, desde a Rocinha até a Gávea, para tentar me aproximar do repórter cinematográfico Elcir Trivela. Mas nesse instante, todo o trânsito que já estava dentro do túnel já retornou em direção a São Conrado, Isabelle. Pé, porque Deus me livre, já me livrei do meu coração que eu mandei o Elci pegar a moto, quase tive um treco aqui, vai a pé, hein, Fabinho? O Elci já tá livre da moto, não vai subir mais na moto. Tá aí a imagem ao vivo, você que tá vendo, a gente conseguiu entrar com exclusividade ali, Elcir Trivela está mais próximo possível, que é possível com segurança, do local onde aconteceu. A gente consegue ver daqui que é uma viga gigante ali do túnel, deixa a imagem ao vivo, gente, que é uma viga imensa. Árvores deslizaram do alto com quantidade de terra, pela foto que a gente viu aqui, acabaram pressionando essa viga que veio abaixo. O veículo mais próximo que a gente consegue ver é um ônibus, que já se tem a informação de que não há vítimas dentro deste ônibus. Tem uma moto caída, mas que ainda estão lá checando se há qualquer pessoa que provavelmente poderia remotamente estar passando nesse horário. Os meninos estão aqui recebendo informação, porque todo mundo começa a trocar informação aqui, enquanto né? Nos grupos de polícia não tem nenhum tipo de... Por que enquanto chega não nos tem. grupos de polícia logo, não né? Não estou falando em forma definitiva, tá, Sim, Isabel? mas ainda não chegou nada. Nos grupos aqui que a gente tem, não Tá. tem nenhum tipo de vítima. Fabinho, tá andando por aí ainda? O túnel virou simplesmente como se fosse túnel fechado, literalmente, de madrugada, né? Exatamente, não há ninguém, absolutamente mais ninguém no túnel. Todos os ônibus que estavam aqui circulando por esse trecho do túnel no sentido São Conrado-Gávea já retornaram pela contramão, já manobraram, já desviaram as suas rotas em direção a São Conrado, Isabelle. Tá certo, Fabinho, continua andando. As pessoas que ficaram nos ônibus, o ônibus principalmente, que é um veículo muito grande, ele não consegue, ou ele vai de ré, né? Ele não consegue, dentro do túnel Zuzu Angel, o ônibus não consegue. Tem a rota de fuga ali do lado, né? No caso, a Guarda Municipal desvia o trânsito, faz aqueles contornos, e a pessoa vai... Mas tem a rota no meio do túnel Zuzu Angel. São 3 fechado. buracos. Foi fechado. Não, foi fechado? Há muito tempo, que era por dentro da Gávea. Você contornava o túnel acústico. Não, eu sei, é isso que eu falei da ponte. Eu tô falando assim, ó, quem ficou dentro do túnel, o túnel tem aquela rota de fuga. Ah, sim, aquelas aberturas, que eles podem sair por aí. Mas mesmo com o ônibus, eu não sei se você consegue fazer isso. Porque com o carro você consegue. Mas com o ônibus eu não consigo, não vejo. Por isso que a gente viu o carro voltando, mas o ônibus parado. Pela Gávea, mas só que também tá cheio de concreto, né? Que antigamente tá fechado com concreto aquele caminho da Gávea. Tá fechado com concreto. Você não consegue mais acessar por ali. E foi um pedido, se eu não me engano, dos moradores na época. Se eu não me engano, foi um pedido dos moradores. Posso estar falando mal besteira aqui, porque a gente tá ao vivo, dando informação ao vivo. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Por isso já tô falando. Mas se eu não me engano, eu me lembro que fecharam ali e tá fechado já há muito tempo. Karine, tem mais informações oficiais pra gente? Fala, Karine. Oi, Bélia. A nossa apuração entrou em contato com a Defesa Civil e eles informaram que estão indo para lá também com toda a equipe para avaliar se houve aí algum abalo na estrutura de um prédio que fica em cima chamado Minhocão. Esse prédio tem centenas de apartamentos populares e passa por cima desse túnel. Então, pode ser que tenha abalado a estrutura e que aí pessoas vão ficar desalojadas porque eles vão ter que sair das residências. Então, isso é uma avaliação que a Defesa Civil está indo fazer lá e daqui a pouco, lá por volta do meio da tarde, a gente vai ter essa informação. Se abalou a estrutura desse prédio popular conhecido como Minhocão, ali na Zona Sul, na Gávea. Continua com a imagem ao vivo aí, por favor. Se eu não me engano, foi um prédio, ele é feito pelo Niemeyer, aquele prédio, não é?
É aquele prédio que a gente vê que é bem em cima do túnel acústico, ao lado ali da PUC, e também próximo ali ao planetário, que a gente tem, fica construído em cima. E existem alguns caminhos, aonde desabou, existem alguns caminhos bem próximos a essa mata. Tem que saber se essas estradas aí, se essas localidades, essas ruas que a gente não vê, que basicamente só quem mora por ali conhece, se também não foi abalada, né, gente? Esse é o problema. É esse o problema, não é só via de acesso. Não é só tirar a viga, não. Você tem que fazer análise estrutural se tem risco de novos desabamentos. Infelizmente, Isabelle, infelizmente... Vai demorar muito, hein, gente? Até você remover os destroços, até você fazer essa análise de riscos, até você, isso infelizmente, Isabelle, não é uma coisa de 1, 2 dias, de uma semana, isso aí vai demorar bastante. E aí o nosso trânsito já é muito combalido, não imagina, né, como é que vai ficar. Tá, olha só, o Carregosa tem que dar uma saidinha aqui, vou liberar o Carregosa, tá? Mas espera aí que a gente vai chamar o break. Você fica comigo, Carlos? Carlos fica aqui comigo? Fico contigo até ele sair, que eu também tenho que ir. Então tá, a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta com mais informações ao vivo, a única equipe que tá lá. A gente volta? Já. Tamo de volta, tamo junto. Doutor Carlos, beijo pra quem rapidinho? Rogéria, mãe da Alana Passos, um beijo pra senhora. E a Sandra, que pede pra não chamar de Dona Sandra, mãe do Luan. Mãe do Luan. Amiga. Como que é o nome do que deu a cadeira de rodas? Márcio Dutra, lá de Belfor Roxo. Márcio, obrigada. Márcio Dutra, a gente vai encaminhar pro pai, tá? Pro seu Marcos. A menina continua internada, mas vai receber a cadeira de rodas, tá? A cobertura continua nesse momento, a gente tá lá com a equipe. Fabinho Barreto já chegou ao túnel onde teve o deslizamento. Caiu uma viga dentro do Rafael Mascarenhas, do túnel Rafael Mascarenhas. A Fernandinha Maia já está chegando